pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, eu falei no Instagram, mas sei que muita gente que nem me segue no Instagram. Se quiser seguir lá, @Dani Delanos. Eu falei no Instagram, vocês estão reclamando sobre vídeos longos, né? Que vocês sabem que o canal aqui, a gente tem muitos vídeos longos aqui no canal, de 50 minutos, 1 hora. Bom, como vocês podem ver, eu continuo aqui no Airbnb. A obra do meu apartamento lá do prédio era para ter acabado ontem, que foi dia 1º de dezembro. Infelizmente não acabou, porque a escada que tem que colocar lá não ficou pronta. Então, aqui eu tenho uma dificuldade grande para gravar histórias grandes. Para vocês terem uma ideia, eu sempre acordo e corro para academia nos meus dias de folga. Agora eu tô acordando e gravando vídeo. Por quê? Porque a gente tá numa casa que é um anexo, né? É um Airbnb, então é anexo à casa da menina que alugou pra gente. E claro, a menina não vai parar a vida dela por minha causa. Então tem barulho na casa, tem barulho em cima, tem barulho do lado. Então fica muito difícil gravar um vídeo muito longo. Ontem eu consegui gravar um vídeo de 1 hora, que deve ter ido ao canal aí na segunda-feira. Eu tive que parar mais de 5 vezes, porque 1 hora ela ligou o aspirador, 1 hora era a máquina de lavar, 1 hora era não sei o que. E faz muito barulho. As casas aqui nos Estados Unidos, sei lá, elas fazem muito barulho, assim. Você ouve muita coisa, né, da casa, ainda mais quando a parede é muito fina e tal. Mas anyway, né, não é culpa da menina, porque lógico a gente tá aqui, né, temporariamente, é uma casa de Airbnb, mas eu também não tenho como gravar vídeo pra vocês com muito barulho, senão também vai ficar horrível. Então eu tô preferindo, né, às vezes deixar de falar muito no vídeo, ou fazendo umas histórias menores. Eu tô fazendo as histórias conforme elas estão chegando, mas quando dá eu gravo uma história grande, quando não dá, vocês estão vendo aí que a história tá tendo 20 a 30 minutos, e quando a gente voltar pro apartamento, com certeza as coisas melhoram, né, porque lá vocês sabem, tem meu cantinho, eu gravo, eu não tenho barulho, porque lá a gente não tem muito vizinho, então é melhor pra gente. Bom, quem grava pro YouTube sabe como essa questão aí de barulho, de tudo. Mas vamos lá, sem mimimi, pra nossa história de hoje. E, gente, é esse título aí mesmo que vocês estão vendo. Bora lá saber como foi essa história. É a história de um Romeu. Hoje os homens estão bombando aqui no canal, hein? Dani, me chamo Romeu, tenho 36 anos, sou motorista de ônibus. Trabalho fazendo viagens interestaduais numa grande empresa de transporte. Atualmente estou separado, tenho um filho de 8 anos de idade que no momento mora com a minha mãe. Fui casado durante 14 anos, só que recentemente, algo que eu jamais poderia imaginar que pudesse acontecer na minha vida acabou destruindo meu casamento e também a reputação da minha família. Antes de começar minha história, gostaria de elogiar a sua forma de contar as histórias. Conheci seu canal através de alguns colegas de trabalho. Desde que eu assisti o primeiro vídeo no alojamento da empresa, comecei a ficar fascinado nas histórias. Hoje, sempre que eu estou de folga, ou nos momentos de repouso de uma viagem ou outra, eu assisto os vídeos. Acho que a Rede Globo tinha que te contratar para você apresentar algum programa, pois jeito você tem para comandar. Olha que legal, obrigada. Obrigada, Romeu. Bom, que Deus continue abençoando sua vida e que conceda muita saúde. Dani, eu nasci numa família muito humilde. Até os meus 4 anos de idade, eu morei num sítio com a minha mãe, meu pai e meus outros 4 irmãos. Meu pai era caseiro desse sítio e a minha mãe trabalhava como empregada do sítio. Quando os donos do sítio iam para lá, Minha mãe trabalhava como empregada do sítio. Ah, quando os donos do sítio iam pra lá, ela ajudava na casa, então, dentro da casa, né? Tá, entendi. Calma, gente, tô meio dormindo ainda. Não tenho recordações dessa época, mas minha mãe sempre conta que meu pai bebia muito e arrumava confusão no distrito onde esse sítio ficava localizado. Ele também agredia muito a minha mãe, mas como a minha mãe era totalmente dependente dele financeiramente, a minha mãe aguentava as coisas caladas, todas as agressões, pois o dinheiro que bancava as despesas vinha quase todo do trabalho do meu pai. A minha mãe só trabalhava como doméstica na casa dos donos do sítio quando eles iam para lá.
Geralmente era de 15 em 15 dias. E minha mãe conta que ela recebia uma mixaria deles, como se fosse R$ 100 hoje por cada final de semana, para ficar à disposição deles enquanto eles estavam lá no sítio. Pai recebia em torno de 2 salários mínimos, porém não tinha despesa com aluguel, luz e água. A casa era do sítio e todas as despesas eram pagas pelo dono do sítio. Quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai arrumou uma confusão no bar próximo ao sítio. Segundo minha mãe conta, ele mexeu com a mulher de um cliente do bar e nessa briga ele acabou sendo esfaqueado no coração e morreu na hora. O corpo dele ficou exposto por algumas horas no chão desse bar até que o serviço funerário da capital chegasse para remover e levar para o IML. Minha mãe e 2 irmãos mais velhos ficaram ao lado do corpo do meu pai até o corpo ser removido. Anos mais tarde, um desses meus irmãos, que ficou com a minha mãe esperando a remoção do corpo, também começou a ter problemas com bebida e também com drogas e acabou também sendo assassinado da mesma forma que o meu pai foi. Porém, esse episódio já aconteceu em outra cidade. Semanas depois que meu pai foi assassinado, nos mudamos do sítio e fomos morar na capital, na casa da minha avó. Dane-se que meu pai faleceu, os donos do sítio deram todo o suporte para minha mãe, tanto emocional quanto financeiro. Porém, ficou decidido que minha mãe não tinha como continuar com a gente lá. O dono do sítio precisava colocar outro funcionário para cuidar do sítio, e esse outro funcionário iria morar na casa que a gente morava. Foi então que minha avó propôs a minha mãe construir no quintal dela. Nessa parte, o dono do sítio foi até generoso. Ele construiu uma casinha de 2 quartos para minha mãe no quintal da minha avó. Daí, assim que mudamos para lá, minha mãe começou a trabalhar como faxineira em algumas casas. E, paralelo a isso, ela trabalhava de lavadeira e passadeira. Ela lavava as roupas na nossa casa e entregava passada para os clientes. Como a minha mãe sempre foi uma pessoa muito caprichosa, ela começou a ser indicada por vários clientes para outras pessoas. E com o tempo, ela começou a trabalhar como lavadeira, pois ela podia trabalhar dentro de casa e também cuidar de mim e dos meninos. Então largou a faxina e ficou só, de lavando roupa. Talvez muitas de vocês novinhas aí não vão lembrar, mas antigamente, gente, no Brasil era muito comum ter lavadeiras. Eu lembro que tinha lavadeira lá em casa, elas iam, buscavam a roupa, botavam uma trouxa mesmo, e faziam uma trouxa de roupa, buscavam a sua roupa e depois de alguns dias levava a sua roupa toda lavadinha, toda passada. Era muito comum, muitas casas tinham essas pessoas que trabalhavam e elas levavam a roupa para casa delas para lavar, Daí, assim que mudamos para o quintal da minha avó, minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica. Eu e meus irmãos também acompanhávamos ela. Com o tempo, minha mãe foi batizada na igreja e começou a participar ativamente das atividades. Os meus outros irmãos, assim que foram ficando mais velhos, se afastaram. Mas ao contrário deles, eu continuei firme. Aos poucos fui me envolvendo mais nas atividades da igreja. Fiz parte dos embaixadores do rei, cantei em corais, em grupo de louvor, cheguei a ser tesoureiro da igreja, segundo vice-presidente, porém acabei abrindo mão de todas as atividades depois de tudo que aconteceu no meu casamento. Daniel sempre foi um homem muito trabalhador. Com 8 anos de idade eu já ajudava minha mãe a torcer as roupas que ela lavava para fora. Com 11 eu já carregava as trouxas de roupa na cabeça e saía rua fora para entregar aos clientes. Nessa época também eu já pegava o ônibus sozinho e fazia entregas distantes. E acho que foi nessa época que eu me apaixonei pelo ônibus. Eu amava quando eu tinha que fazer uma entrega distante e tinha que ir de ônibus. Desde essa época eu gostava de sentar perto do motorista e ficar vendo ele dirigir. Eu gostava do jeitão deles de passar marcha, aquela cara de bravo, do jeito que eles rodavam o volante. E sem nenhuma dúvida foi nessa época que surgiu a minha paixão por ônibus. Outra coisa que eu gostava muito é que na maioria das vezes eu ia fazer entregas, eu ganhava gorjeta dos clientes, às vezes 5, 10 reais. Já ganhei até 20. Como eu sempre fui uma pessoa econômica, eu costumava guardar todo esse dinheirinho que eu ganhava. Algumas vezes ele comprava alguma coisa, mas muitas das vezes ele guardava tudo. Dani, quando completei o ensino médio, eu tinha 18 anos de idade. Resolvi parar de estudar e começar a trabalhar.
Nessa época, minha mãe já tinha quem fizesse as entregas das roupas para ela e também já não precisava mais ajudar ela a torcer roupas, pois ela já tinha conseguido comprar 2 máquinas de lavar. O trabalho que ela tinha era passar as roupas. Assim, eu decidi começar a trabalhar e entrei no processo seletivo para uma empresa de ônibus da minha cidade. Passei no processo seletivo e comecei a trabalhar como trocador. Dani, mesmo o salário sendo pouco, o trabalho sendo puxado, eu realizava um sonho, pois, como eu já disse, eu sempre fui apaixonado por ônibus. Quando comecei, a rotina era pesada. Comecei trabalhando na madrugada, no famoso Bacurau. Nossa, quem lembra do Bacurau, gente? Depois de um tempo, comecei a pegar no emprego 5 da manhã. Eu acordava às 4, tomava banho, comia alguma coisa, pegava minha bicicleta, ia para a garagem e começava a minha rotina. E assim permaneci por um bom tempo. Paralelo ao meu trabalho, eu também estava focado nas atividades da igreja, e foi mais ou menos nessa época que comecei a cantar no grupo de louvor. Nesse período conheci Paula, nome fictício, tá? Ela tinha acabado de mudar para minha cidade e começou a frequentar a minha igreja. Logo que ela chegou na igreja, ela ficou meio deslocada, mas com o tempo ela foi fazendo amizades com os jovens da igreja, porém a gente se cumprimentava cordialmente. A gente ainda não tinha nenhuma relação de amizade. Depois de um tempo congregando na nossa igreja, a família dela pediu a carta e eles se tornaram membros da nossa igreja. Eu não entendo muito esse negócio de carta, mas ok. Paula também começou a cantar no grupo de louvor. E assim que ela começou a cantar, a gente ficou muito próximo. Os ensaios eram sempre do culto de domingo de manhã. E como nessa época eu tinha comprado uma boa bilhete para mim, comecei a dar carona para Paula. Porém, Dani, eu sempre fui uma pessoa tímida, nunca tive desenvoltura para paquerar uma menina. Mesmo já sendo apaixonado por Paula, eu não sabia como chegar nela. Eu tinha receio de falar para ela que eu estava afim e ela me dar um fora e acabar prejudicando nossa amizade. Só que eu estava sentindo por ela já era notório entre os outros. Inclusive minha mãe já tinha percebido que eu estava gostando de Paula e me incentivou a conversar com ela. Mas eu negava e dizia que éramos só amigos. Até que num carnaval, o Ministério Jovem alugou um sítio para um retiro espiritual. E durante esse retiro a gente não se desgrudava um do outro. Numa noite teve uma programação legal, o pastor chegou para nós dois e falou que tinha tido uma revelação que a gente ia se tornar um casal. Na hora que o pastor falou isso eu fiquei sem graça, mas eu prestei bastante atenção na reação de Paula e vi quando ela curtiu o comentário do pastor. No final da programação a gente ficou conversando e ela tomou a iniciativa de perguntar o que eu tinha achado sobre a revelação. Criei coragem, respirei fundo e falei com ela que seria um sonho se aquilo virasse realidade. E ela disse que pensava da mesma coisa. Aquela noite eu sequer consegui dormir direito. Eu não conseguia parar de pensar no que o pastor tinha falado e também no que Paula tinha falado. No outro dia acordei cedo e levantei disposta a falar para Paula que eu queria, namorar com ela. Assim que acabou o café da manhã, a gente teve a manhã livre e chamei Paula para uma caminhada na praia. Ela pediu um tempo para colocar um biquíni e assim que começamos a caminhar, eu me abri para ela. Falei que desde que eu tinha batido o olho nela pela primeira vez, eu tinha me apaixonado. Algo tinha mexido dentro de mim. E de lá para cá eu pensava muito nela. E disse que eu trabalhava pensando nela, que eu ia para a igreja pensando nela. E nessa hora ela falou também que estava muito afim de mim. Ela tomou a iniciativa e me beijou. Ficamos mais um tempo juntos ali na praia se beijando, mas combinamos de voltar para o retiro fingindo que nada tinha acontecido. Falei com ela que eu nunca tinha tido uma namorada e que eu não sabia como agir perto dos outros. Ela concordou que era melhor a gente assumir algo depois de um tempo, até para ver se realmente ia dar certo o nosso relacionamento. E nesse mesmo dia ela me contou que já tinha namorado um outro menino por 2 anos, mas que a mãe dela obrigou eles a terminarem, pois o menino acabou se desviando da igreja e se perdendo no mundo. E ela disse que sofreu muito quando eles terminaram. A mãe dela foi morar na nossa cidade e eu fiquei surpreso com essa história, pois eu achei que Paula também nunca tinha namorado, mas não me aprofundei muito. Bom, Dani, depois de algumas semanas assumimos nosso relacionamento. Minha mãe ficou muito feliz com o nosso namoro.
assim como a mãe de Paula e os nossos irmãos da igreja, principalmente o pastor, que ficou se gabando da revelação. Dani, depois de 3 anos namorando, a gente resolveu ficar noivos. Nesse período, a gente não manteve nenhum tipo de relação sexual. A gente se respeitava muito. Muitas vezes as coisas esquentavam, mas a gente logo caía na real. E a gente mesmo apagava o nosso fogo. Nesse período do noivado, eu comecei a trabalhar como motorista de ônibus numa empresa da minha cidade e consegui dar entrada no imóvel para que a gente pudesse ter nossa casa. Já Paula trabalhava numa loja de material esportivo no shopping. Nossos horários eram bem confusos. A gente costumava se ver mais na igreja aos domingos. 4 meses antes da gente casar, Paula me ligou e falou que estava angustiada, que tinha algo que estava incomodando muito ela, que ela precisava me contar com urgência. Naquele momento, 1000 coisas passaram na minha cabeça. Paulo nunca tinha falado assim comigo. Falei com ela que era para adiantar o assunto pelo telefone, pois eu já estava agoniado de curiosidade. Ela me disse que era algo sério, que ela só poderia conversar comigo pessoalmente. Marcamos então de eu ir no shopping que ela trabalhava no final do expediente. Era 10 da noite. Cheguei lá pelas 9 e durante o tempo de espera 1000 coisas passaram na minha cabeça, menos o real motivo que ela queria conversar. Assim que ela saiu da loja, pedi a ela para falar logo o que ela queria. E ela já foi me pedindo desculpas, falando que ela tinha traído minha confiança por anos. Nessa hora já perguntei se ela estava ficando com outra pessoa. Ela disse que não era nada disso, que ela nunca tinha me traído com ninguém. Mas o assunto era sobre a virginidade dela. Foi então que ela me disse que ela já tinha tido sexo com outra pessoa. E que deve ter sido lá o ex-namorado, né? E que descobriram, aquilo se tornou um escândalo na cidade, por isso que a mãe dela resolveu se mudar de cidade. Então ela conta aí o porquê que elas se mudaram. Ela me pediu mil desculpas por não ter me contado antes, mas falou que me amava muito, que tinha medo de contar e acabar me perdendo. Falei com ela que eu estava surpreso com o que ela tinha me contado. Eu a amava muito. Falei com ela que eu achava interessante a gente conversar com o pastor para ele nos aconselhar sobre isso. Mas ela foi irredutível e disse que se alguém mais além de mim e da minha mãe soubesse desse assunto da igreja, ela ia embora da cidade e iria morar com uma tia na capital. Dani, mesmo ficando surpresa e decepcionado, perdoei Paula. Mantive o segredo dela entre a gente, mas a única condição que eu coloquei a ela é que ela respeitava meus princípios e a gente só teria sexo depois do casamento. Bom, nos casamos na nossa igreja, fizemos a recepção ali mesmo. Depois da festa, fomos passar a nossa noite em um hotel. E ali sim tive minha primeira noite com Paula. Sinceramente não era da forma que eu imaginei, pois eu queria estar casando com uma esposa pura que nem eu. Mas procurei não pensar muito nisso para não estragar aquela noite. Bom, assim que nos casamos, a gente mudou para esse apartamento que eu tinha financiado. Nosso início de casamento foi maravilhoso. A gente vivia a nossa vida em função do outro. A nossa vontade era de estar junto em casa nas nossas folgas. Com o tempo de casados, eu mudei de empresa e comecei a fazer viagens intermunicipais. Tive um aumento no salário. Também comecei a fazer outros bicos na folga. Comprei um saveiro e comecei a fazer fretes nas minhas folgas para ajudar no orçamento. E para conseguir dar uma melhorada na nossa poupança. Foi nesse período também que Paula engravidou e nasceu nosso filho. Depois do nascimento do nosso filho, Paula tirou licença maternidade e depois da licença decidimos que Paula iria trabalhar em casa. Ela começou a vender cosméticos e logo fez uma boa clientela. Eu, depois de alguns anos fazendo viagens intermunicipais, comecei a fazer viagens interestaduais. E nesse período comecei a ficar um tempo fora de casa. Nesse período também eu comecei a sentir algumas mudanças no comportamento de Paula. Ela estava totalmente focada na academia que ela fazia. Tudo para ela era aquela bendita academia. Ela deixava nosso menino... Ixi, outra viciada em academia. Tivemos uma aqui esses dias, né? Deixava o nosso menino na escola, ia para academia e saía de lá na hora de buscar o nosso filho. Nesse período também ela começou a desanimar das atividades da igreja. A gente cantava juntos num coral e a primeira coisa que ela fez foi pedir desligamento do coral.
Tentei convencê-la a continuar, mas ela alegou que estava desanimada, que não gostava de algumas mulheres do coral e decidiu realmente sair. Deixei claro para ela que eu iria continuar, que sempre que possível eu iria participar dos ensaios e das apresentações. Ela me deixou à vontade quanto a isso. Continuamos frequentando a igreja juntos por mais tempo, eu, ela e nosso filho. Só que depois de algum tempo ela começou a desanimar de ir aos cultos, às vezes ela ia de manhã, não ia à noite ou vice-versa. Depois acabou não indo mais em nenhum. Eu ia sozinho com nosso filho. Sempre os irmãos da igreja perguntavam o que estava acontecendo e eu dizia que Paula estava meio deprimida. E ela estava, mas com o tempo isso passaria. Mesmo Paula não indo mais à igreja, a gente continuava com uma relação harmônica em casa. Um certo dia eu estava de folga, Paula começou a conversar comigo que estava querendo abrir um ponto pequeno para vender roupas de malhar. Uma loja fitness, né? Ela já tinha feito o orçamento do ponto, de quanto ela gostaria inicialmente. Como eu sempre fui muito econômica, eu falei para ela que ela tinha aquele valor. Mas pedi ela um tempo para que eu pensasse sobre a viabilidade do negócio. Como ela sempre foi muito persuasiva, ela conseguiu me convencer a abrir essa loja para ela. Acabei fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Peguei um empréstimo no banco para investir nas peças de roupa que Paula ia revender, pois eu já tinha gastado bastante para montar a loja. Dani, mesmo a loja sendo no bairro simples, eu investi praticamente todo o meu dinheiro da poupança. Só deixei um fundo para alguma eventual emergência e fiz o empréstimo. Depois que Paula inaugurou a loja, ela parecia outra pessoa. Ela começou a me tratar com frieza, se vestia com roupas que eu não achava apropriada. E quando eu questionava ela sobre a forma que ela estava se vestindo, ela ficava revoltada, mandava eu parar de ser careta e rabugento. Dizia que queria ser ela mesma. Como eu trabalho viajando muito, a gente brigava. E quando eu estava viajando, ela sequer me atendia o telefone. Só respondia as mensagens que eu mandava quando ela achava conveniente. Nossa relação começou a ficar desgastada. Mas eu continuava fazendo tudo para ela. Ela parecia nunca estar satisfeita. Nos primeiros meses que a loja sequer estava se pagando, eu ainda tirava parte do dinheiro do meu salário e pagava o aluguel do ponto. Pois nos momentos que ela precisava de ajuda, ela sempre recorria a mim, né? Daí até que um dia uma bomba caiu na minha cabeça. Eu estava na garagem da empresa de ônibus que eu trabalhava e um outro motorista amigo meu me chamou para ver uma coisa no celular dele. Até brinquei com ele que se fosse alguma coisa de sacanagem para eu não me mostrar, pois eu não curtia esse tipo de coisas. Ele então me respondeu que era algo relacionado a sacanagem sim, só que envolvia minha mulher. Falei com ele para parar de brincadeira e respeitar minha família. Nessa hora ele colocou o celular na minha cara e mostrou um monte de fotos de uma mulher com um monte de roupas sensuais, fotos bastante vulgar. Perguntou se era minha esposa. Na hora que eu olhei eu fiquei horrorizado. Perguntei a ele... Desculpa, eu tô rindo, porque eu tô imaginando a cara dele vendo as fotos de Paula. Meu Deus, cara. Perguntei a ele onde ele tinha visto aquilo. Ele me falou que era um site de conteúdo adulto que você pagava para ver a foto de mulheres. Dani, na hora eu peguei meu telefone e liguei para Paula, mas para variar ela não me atendeu. Pedi ao meu chefe para me tirar da escala, pois eu tinha problema urgente para resolver e não tinha condição psicológica nenhuma para viajar. Ele me liberou, peguei meu carro e fui direto na loja. Na hora que eu cheguei, ela perguntou o que estava acontecendo, já que era para eu estar viajando. Falei com ela que eu queria saber o que estava acontecendo e que falta de vergonha era aquela dela ficar postando foto em site de safadeza. Ela, a princípio, negou, né? Mas não tinha como negar, era a foto dela. E ela disse que aquilo não era um site de sacanagem, era um site para ela mostrar a beleza dela, que era algo artístico e que ela sempre gostou de mostrar o corpo dela. Falei com ela que ela não tinha princípios e que ela era uma falsa cristã. Nessa hora ela falou um monte de coisa pra mim, falou que já estava de saco cheio da forma que eu levava a minha vida, que se eu quisesse continuar com ela ia ser do jeito dela. Ou caso contrário era para eu arrumar alguma virgenzinha na igreja que ela já não aguentava sequer olhar pra minha cara. E que ela não queria mais continuar casada comigo e queria terminar o casamento. Falei que a gente tinha feito um propósito juntos e que não podíamos nos separar. Ela falou que estava pouco se lixando para os propósitos que eu tinha feito. Desculpa, mas eu tive que ir, gente. E que não sentia absolutamente nada por mim.
Dani, depois disso eu fui embora calado da loja. À noite ela foi para casa, pegou as coisas dela e foi para casa da minha sogra com o nosso filho. Depois disso ela passou um tempo na casa da minha sogra e começou a namorar um rapaz do mundo. Hoje, conclusão, eu que crio o nosso filho com o auxílio da minha mãe. A Paula nunca sequer me deu um centavo do dinheiro que eu investi na loja. E até hoje eu pago o banco, o empréstimo que eu fiz. O pior de tudo, Dani, é a vergonha que eu passei na empresa que eu trabalho, perante os outros funcionários. Aquele fato se espalhou e por muito tempo eu virei motivo de piada dentro da empresa. Eu tive que fazer um acompanhamento psicológico com profissionais da empresa por vários meses e ainda por cima fiquei afastado das minhas funções. Atualmente eu me recuperei bem de tudo que eu passei, mas eu não sei se conseguiria me relacionar com alguém novamente, pois o trauma foi grande. Finalizo aqui minha história. Desde já agradeço por ter lido meu relato. Ai, Romeu, desculpa, eu tive que rir aquela hora. Gente, é foda, né? Porque assim, eu entendo o lado dele, né? Ele é um cara criado dentro da igreja. Por isso que vem aquela... Eu acho que a questão religiosa, ela é muito forte, sabe? Nessas horas. Por exemplo, talvez se fosse um marido aí, porra louca... Ah, deixa minha mulher lá botar a foto que ela quiser. Sei lá, tem marido que até gosta, né, de ver. Tem gente pra tudo. Mas, claramente a Paula foi se afastando da igreja. Eu vou culpar a Paula? Gente, eu nem culpo assim, porque eu acho assim que você tem que estar dentro de uma religião se você realmente quer estar ali, né? Eu, por exemplo, eu já falei pra vocês, eu acredito muito em Deus, leio a Bíblia, oro, mas eu não sou uma pessoa que talvez eu acordaria cedo para ir para a igreja, depois eu iria à noite novamente na igreja, eu estaria dentro da igreja fazendo parte do coral, parte disso, parte daquilo. Por quê? Porque não é da minha natureza, entendeu? E se eu tivesse talvez um marido que fosse assim, não ia dar certo, porque eu sou uma pessoa também que... Vocês verem meu canal aqui, eu sou bem sem filtro, às vezes eu falo o que eu penso, às vezes eu falo palavrão, né? Eu não tenho problema nenhum em mostrar o meu corpo, tipo, putz, eu gosto de andar de short, eu gosto de andar de biquíni, e isso não me faz diferente de ninguém, sabe? Então, assim, é muito complicado essas questões, por isso que às vezes quando vocês conhecem, Dani, estou conhecendo um cara, nossa, ele é muçulmano, né? Ele sei lá, é do Islã, ou eu tô conhecendo um cara hinduísta, ou é isso, eu acho assim, que o que pega são as diferenças na religião, porque a pessoa que foi criada igual a ele, talvez dentro da igreja, com princípios da igreja, aquele ali é o mundo dele, né? Por exemplo, muita gente me perguntou assim, Dani, na Arábia Saudita, você achou que as mulheres são maltratadas? Você acha que tem mulheres empoderadas lá? E esse dia eu vi um vídeo de uma menina que ela é muçulmana e ela falou, gente, quando você nasce dentro de uma religião, aquilo ali é o seu mundo. Então talvez para uma muçulmana usar um véu na cabeça não seja uma questão de que meu marido não quer que eu mostre. Não, para ela ali tem outras questões. Ela não mostrar o corpo não é que eu tô me cobrindo porque meu marido não deixa que ninguém me veja. Não, para ela ali são outras questões. Talvez ela ser uma dona de casa, para ela é o empoderamento, ela poder estar em casa e cuidar dos filhos. Então isso vai muito da cabeça de cada um, né? Claro que Paula, por ter um marido como você, ela conhecer o marido como você, ela deveria ter pensado muito, óbvio, antes de jogar fotos dela na internet. Saber que hoje tudo que cai na internet, né, gente, vai parar em tudo quanto é lugar, não tem... Hoje caiu na internet, acabou. As pessoas vão saber de tudo que está acontecendo ali na sua vida. Então, assim, ela realmente jogar fotos sensuais, o site era o OnlyFans, tá, gente? Ele botou aqui, mas eu nem sei se eu falei. É um site, uma plataforma, que ela não é uma... Eu até tenho muita controvérsia isso, porque falam que não é uma plataforma adulta. Era um site até para música, parece. Você se torna membro e você pode acessar o perfil de pessoas. E tem várias pessoas hoje, até youtubers famosos, BBBs, deve ter youtubers também, né? Modelos, não sei o que, atrizes, que põem fotos sensuais ali, você se torna membro e elas ganham muito dinheiro com isso, né? Os caras vão lá, acessam as fotos delas, sei lá, vídeos, o que for,
e tem ali. Mas óbvio, né, ela como uma mulher casada, eu acho que para ela fazer isso, ela deveria pelo menos ter conversado com você. Olha, você aceita eu colocar minhas fotos? Lógico que ela sabendo quem você é, ela não iria, né, sabe que você não iria aceitar. Então acho que o grande erro dela tá ali, tá? Agora, quanto ela sair da igreja, quanto ela não querer ir mais, eu acho que também eu não faria nada forçado. Se eu não quisesse mais ir na igreja, se eu não quisesse estar mais ali naquele ambiente, né? A gente sabe que são regras. E sei lá, eu tô nos lugares que eu me sinto bem, gente. Eu já fui em igreja evangélica, eu já fui em centro espírita, eu já fui em igreja católica. E assim, se eu me sentir bem, eu estou ali no lugar. Por isso que eu falo, eu não gosto de ter regra, sabe? Eu tenho que ir ali na igreja de manhã, à noite, de tarde, não. Eu tenho que participar ali, eu tenho que fazer isso, eu não gosto de regras da minha vida. Eu não posso fazer isso antes de casado ou depois de casado. Eu vou fazer as coisas quando eu tenho vontade, quando eu achar que é certo. Eu sei que são princípios, por isso que eu tô falando. Super entendo quem é criado dentro de uma religião. Eu não fui criada dentro de nenhuma religião assim, meus pais, nenhum dos dois tinham nenhuma religião assim. Fui batizada na igreja católica, mas eu não fui criada dentro de nenhuma religião. Fui criada acreditando em Deus, que Deus, né, é o maior e que a gente tem que ter fé. Foi assim que eu fui criada, entendeu? Então, assim, mas eu também não julgo uma pessoa que foi criada dentro da igreja, uma pessoa que foi criada dentro do islamismo, uma pessoa que foi criada dentro do hinduísmo, uma pessoa que foi criada dentro do candomblé, dentro do espiritismo. Então eu acho que a gente tem que respeitar todas as religiões. E cada religião tem suas regras. E tem aquelas pessoas que são mais, né, vamos dizer assim, mais fervorosas, estão mais ali dentro. E tem pessoas que às vezes vão por simpatia, mas não quer dizer que são pessoas que seguem ali 100% a regra da igreja. Então assim, Romeu, eu sinto muito porque eu imagino o quanto isso mexeu com você, o quanto foi difícil, né, as pessoas... E as pessoas hoje em dia, elas não têm muito escrúpulos, então eu imagino quantas piadas você não ouviu, né, eu acho que você foi um marido maravilhoso para Paula. Você fez o que estava ao seu alcance, né? Você montou aí a loja para ela. Você fez o que você pôde. Você falou que hoje você criou o seu filho, então eu acredito que Paula nem quis ficar com a criança. E talvez tenha sido bom isso ter acontecido, né, agora do que, sei lá, mais tarde, ou você ter ainda mais sofrimentos aí. Então, que você refaça a sua vida, né? Que Paula aí refaça a vida dela. Podia pelo menos, né, ter tido aí a dignidade, sei lá, de te ajudar também a pagar o empréstimo, né? Eu não sei se ela ainda tá com a loja. Eu acho que poderia também ter feito aí um acordo com você para te ajudar nisso. Não sei como foi a separação de vocês, mas... Então é por isso que eu nem vou entrar muito nesse detalhe. Ela deveria ter te ajudado a pagar o empréstimo, não deveria, eu não sei como é que foi. Você ficou com o apartamento que era de você. Bom, eu não sei. Mas espero que você refaça a sua vida. Não pense assim que todas as pessoas são iguais, sabe? Eu sei que vai te dar um certo medo talvez de se envolver emocionalmente com alguém novamente. Tanto você que é homem como para nós mulheres que também passamos traumas, né? Eu já passei, muitas aqui que passaram, talvez em diferentes estágios aí no casamento, mas muitas aí também tiveram traumas, conseguiram reconstruir a sua vida. Eu espero de coração que você consiga. Pode ter certeza, que eu tenho certeza que você foi sim um bom marido, né? E é aquilo, gente, é a criação dele, né? Ele foi criado dentro da igreja, é o que ele conhece, é o que ele sabe que é certo. E talvez a Paula tenha sido criada, mas talvez ela nunca... Não era o lugar ali que ela queria estar para sempre. E eu não vejo mal nenhum nisso. Acho que o único pecado ali de Paula ali foi realmente estar casada, jogar as fotos dela na internet e saber que pessoas poderiam ver, e saber que o marido dela é do jeito que ele é, uma pessoa mais conservadora, que isso traria certos traumas para ele, como trouxe. Mas é isso, essa foi a história do Romeu. Me falem aí, o que vocês acharam da história? Deixa aí nos comentários. Um grande beijo pra você, Romeu, um grande beijo pra vocês, meninas, e até o próximo. Tchau!